Diz assim: a vocação de Jonas e a sua, não sei se na sua tem o título, né? Na minha aqui está escrito. O que é vocação? Vocação é uma disposição, é uma inclinação. Resumidamente, é um chamado, é um propósito. Deus tinha um propósito para Jonas. Jonas tinha uma inclinação para aquilo. Ele pendia, a balança dele não era equilibrada. Ele pendia um pouco mais, ele pesava um pouco mais para esse lado, para o lado das coisas de Deus, para a vida com Deus. Sensibilidade à voz de Deus. Confiar, crer em Deus. Ele tinha uma vocação. Mas em algum momento, o preço dessa vocação, a entrega dessa vocação, o fato do abrir mão dessa vocação, vai pesar. Ele vai se ver contrariado de tal maneira. A história do Jonas é interessante. Quando você lê uma história, por exemplo, de Elias, que subiu no monte, orou, o fogo desceu, consumiu, derreteu pedra. Elias que foi lá, desafiou os profetas, lutou, combateu os profetas todos que morreram. Ele viu Deus agindo, ele tinha todas as razões, espiritualmente falando, todas as razões para crer, para confiar, para firmar os seus passos. Mas em algum lugar dentro dele, ele tinha uma fraqueza, ele tinha uma brecha, ele tinha alguma falha. Na mesma passagem que vai dizer que ele desce do monte depois de toda essa vitória, quando ele chega em casa, o desafio bate na porta dele, o problema bate na porta dele, presta atenção. A luta bate na porta dele, a afronta bate na porta dele. Aos olhos dele, talvez ele tivesse preparado, ele tivesse capacitado. Eu me vejo, ou eu penso me ver assim. Hoje, um pouquinho diferente. Mas até um tempo atrás, eu pensava me ver todos os dias, pronto, preparado, para enfrentar a porta que fecha, a dificuldade que surge, teimar e perseverar, independente do que seja, porque como eu creio naquilo que está lá na frente, eu escolhi acreditar naquilo que está lá na frente, que eu creio está lá na frente. Não me interessa o que vai acontecendo aqui pelo começo do caminho, ou no desenvolver dele, porque o que eu acredito está lá na frente, e é lá que eu preciso chegar. Então eu sempre alimentei isso dentro de mim, aí eu caminhava. Hoje, eu estou percebendo que o caminho às vezes, embora o propósito continue lá, o que está lá na frente não mudou em nada, não moveu uma palha, nem o caminho esticou. É que de repente a empolgação, o entusiasmo da gente agiu dentro do nosso coração de uma maneira impedindo a gente de olhar que daqui até o lugar da vitória, até o lugar que a gente vai botar a mão naquilo que a gente quer alcançar, que a gente vai viver aquela promessa, existe uma coisa chamada distância, e nessa distância tem muita coisa que vai acontecer. Quem consegue entender o que eu quero dizer até aqui, por gentileza? E aí a gente vive esses desafios. A caminhada começa a trazer as dificuldades, e vai chegar num ponto que, por mais que a gente tenha se visto lá atrás capacitados e dispostos, e encorajados e certos e firmados,
como a gente é carne, a gente meio que cansa. A gente começa a não ter a mesma disposição. E escuta isso. E depois reflete sobre isso. Porque eu também já ouvi isso há muito tempo atrás e pensei diferente, como de repente alguém aqui está pensando. Uma coisa é quando a gente ouve. Outra coisa é quando a gente vive. São dificuldades que nós somos obrigados a viver na vida, passar na vida. E traz o cansaço para o nosso coração, traz o peso, começa a ser sentido em algum momento da caminhada. E o Jonas, ele sentiu isso em algum tempo. Quando você ouve falar de Elias, a Bíblia vai dizer que num determinado momento da caminhada dele, Deus o busca. Deus pega ele e ele sobe, não numa carruagem de fogo, mas no redemoinho de vento. Ele sobe, ele é levado. Moisés também, Moisés não entrou na terra prometida, Deus o havia chamado para um propósito. Deus esperava que Moisés cumprisse esse propósito. Mas como antes de qualquer coisa, Deus é justiça, e Ele deu para nós uma coisa chamada livre-arbítrio. Deus, Ele respeita isso. Você escolhe os seus passos, você escolhe o seu caminho, eu escolho os meus. Moisés fez a escolha dele, levado pelos sentimentos que ele tinha num determinado momento. Ao invés de ele fazer como Deus havia dito para ele, você veja como pequenos desvios podem provocar grandes mudanças naquilo que Deus tem preparado para a gente. Isso é lição, não do homem, mas Bíblia. É lição de Deus para a nossa vida. Então vigia, vigia, vigia. Alguém de muita fé, ou eu pelo menos considero de muita fé, sempre contei em um determinado momento, eu até quase que me apoio nessa pessoa. Esses dias a gente estava conversando a respeito de problemas dele, particulares dele, familiares dele, coisa acontecendo dentro da própria casa. E esse homem disse assim: eu cheguei num ponto, pastor, que agora é assim. Sabe a passagem, a parábola do filho pródigo? Eu disse assim: a vida vai te ensinar o que é que você deve fazer. A vida vai te ensinar. A vida vai te conduzir pelo caminho do abismo. A vida vai te envolver de tal maneira, a vida vai te seduzir de tal maneira, e quando você der conta, é tarde demais, o ar já está acabando, igual a cobra quando enrola e começa a apertar, quando a vítima dá conta, ela não tem mais o que fazer, ela não consegue mais sair daquilo. Eu falei: não, mas você não pode pensar desse jeito, que conversa é essa? Não pode. Não, eu já cheguei onde eu podia, eu já fiz tudo que eu podia. Só que a diferença na vida acontece justamente quando a gente vai além. Quem está compreendendo o que eu estou querendo dizer? Esse além é difícil demais. Ele depende de muita força de Deus dentro do nosso coração, que às vezes falta. A história do Jonas vai terminar num debate entre Jonas e Deus. Eu não sei o que acontece com Jonas. Eu não sei se um redemoinho de vento veio e levou Jonas. Eu não sei se Jonas, ele morre e o corpo dele é levado. Eu não sei que fim levou Jonas. Embora isso não mude muito no que diz respeito à fé. Mas a Bíblia não fala que ele termina debatendo com Deus. Depois de tudo que ele vive, depois de todos os problemas, depois de ele ter descido na profundeza do abismo, depois de ele ter ficado dentro da barriga do peixe, depois de ele ter visitado o profundo das trevas, ele ter reconhecido naquele momento, diante de toda a luta, diante de todos os problemas, diante da situação de desespero que ele passou, e aí a gente vê que a pessoa desesperada, ela faz qualquer coisa, ela se abraça na navalha para não morrer afogado. Jonas fez isso. Deus lhe deu chances, oportunidades, porque Deus, ele sempre nos dá a chance, independente
você está aqui, está respirando, você levantou, é uma oportunidade que Deus está dando para você fazer diferente. E isso não é religião, isso não é placa de igreja, isso não é viver sentado dentro da igreja. Isso é vida com Deus. Aqui diz assim, ó: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, Deus falando com ele: dispõe-te, tenha ânimo, tenha vontade, se coloca à disposição, dispõe-te agora, dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Deus está dando uma direção para o Jonas. Deus está falando para ele: ó, agora você vai fazer isso aqui. Como a história não fala o começo, a Bíblia não relata o começo, eu não sei todas as experiências que ele teve, fez ele viver esse momento, ter essa sensibilidade, como é que foi o começo dele, não fala aqui, mas ele deve ter tido experiências extraordinárias com Deus, ao ponto dele manter uma sensibilidade no coração, até aqui pelo menos, de ouvir Deus. Mas o coração dele já não era mais o coração do começo, o coração dele já não era mais o coração puro, o coração dele já não era mais o mesmo coração, a vontade dele já não era mais a mesma, a disposição dele não era mais a mesma. E está escrito isso aqui, porque aqui diz assim no versículo 3, Jonas se dispôs, ele fez alguma coisa, ele tomou alguma atitude, mas para fugir da presença, para fazer o contrário, para fazer aquilo que ele achava que era certo. Existem todo dia e todo tempo da nossa vida, a gente sempre tem duas estradas diante da gente, dois caminhos, ninguém foge disso, isso é vida. E nós escolhemos um deles. Mesmo que a gente diga assim, eu não sei o que eu faço, o não fazer nada já é uma escolha, você já está optando por um caminho. Então é bom a gente saber, a gente ter a percepção, a gente está firmado, a gente está em comunhão constante, para que quando houver esse momento, ou quando chegar esse momento da escolha, a direção de Deus nos guia. A gente tem essa capacidade no íntimo do nosso coração, de optar, de escolher pela direção de Deus para a nossa vida, ainda que essa direção nos contrarie, seja da maneira mais simples, mais leve, até aquela mais profunda, que provoca, que vai causar em nós, na nossa vida, no convívio com as pessoas, transformações gigantescas para nós, mas elas são necessárias. A pergunta é, disposição para tomá-las, você tem? Vontade de obedecê-la, você tem? Como tem estado aí dentro? Jonas teve uma iniciativa, ele teve uma atitude, ele teve uma vontade, só que a vontade era contrária de Deus, e ele tomou o seu próprio caminho. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pôs a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da cabeça dele, a mente dele, para longe da presença de Deus. Agora olha que interessante esse próximo, eu sei que você conhece, a maioria de vocês aqui conhece toda a história já. Mas olha que interessante isso aqui, ó, no 4. Mas o Senhor, e esse Senhor com todas, pelo menos na minha Bíblia, todas as letras, em letras maiúsculas, está se referindo aqui Senhor, a Deus, o único Deus. Mas o Senhor levantou sobre o mar um vento, um forte vento, e fez no mar uma grande, e o navio estava a ponto de despedaçar. Há problemas e lutas e dificuldades e portas que se fecham e desafios que temos que enfrentar e situações de desespero, de angústia, de humilhação, de fracasso que a gente vive, que é o diabo se levantando para tentar desviar a gente do caminho. Há portas que se fecham para tentar fazer a gente olhar para ela fechada e não querer mais buscar uma outra saída, um outro caminho. Há portas ou casas que nos deparamos quando nós
nos sentimos fracos, desanimados, debilitados pela vida, por tudo que está acontecendo, carregado muitas vezes pelos outros. A exemplo do paralítico que estava sendo carregado pelos homens, e quando chega na porta da casa onde Jesus estava, ele não conseguia entrar, não tinha forma de entrar, não tinha quem se preocupasse em levá-lo. Aí a gente olha e fala, poxa, fulano podia dar uma ajuda, fulano podia contribuir, ciclano podia estender a mão, alguém podia, se alguém fizesse, se esse fizesse. Às vezes está tudo fechado, e a gente já venceu um monte de dificuldade lá atrás, para conseguir chegar até aquela porta, e a gente imaginou, poxa, vencemos todas essas dificuldades, agora é só entrar. Mas a casa está tão cheia, está tão difícil, que a gente não consegue. Eles vão procurar uma forma de entrar. E é aí que vem o grande exemplo. Mesmo rodeando a casa e não encontrando uma maneira, como eles estavam determinados e criam que Deus podia fazer o milagre, Jesus poderia curá-lo, eles não desistiram. Porque essa é uma característica daquele que crê, que confia. O que renova a tua força? O que te entusiasma? Como é que você vai sair hoje daqui e dizer para você mesmo, estou encorajado, eu tô renovado, eu vou enfrentar, eu vou continuar. Foi tudo difícil, eu estou diante de uma situação que aos olhos humanos é impossível, mas eu vou vencer. Como é que isso vai acontecer? Como é que você acha que isso vai acontecer? O pastor vai colocar a mão na sua cabeça e você de repente vai se levantar? Ou de repente o pastor vai dar um cálicezinho com água, você vai tomar igual o Popeye no desenho, quando come o espinafre, ele come do espinafre, de repente começa a ficar forte, você pensa que é assim que vai ser? Tenta. O final pode ser muito desagradável, porque Deus não faz mágica. A mudança acontece e a força vem através da fé, através e a fé em Deus. E a fé, como é que vem a fé? Como é que a fé ela se manifesta dentro da gente? É quando a gente ouve, não escutar os gritos, não escutar a voz, mas quando o coração percebe, ele sente aquilo. O Jonas está fraco, o Jonas está debilitado, o Jonas está desviado, ouvindo a Deus, mas tomando um caminho diferente. Por que ele faz isso? Porque ele é ser humano, igual eu, igual você. Agora mesmo, diante do que você vive, diante daquilo que você tem como recurso, aquilo que você tem como pensamentos, aquilo que você tem como ideia, como capacidade dentro de você, você está tirando as suas conclusões. Eu vou agir assim, eu vou fazer desse jeito. Quem conhece a minha vida sou eu, quem sabe como fazer sou eu. No final da história, independente do que eu esteja pregando, do que Deus tem te falar no seu coração, a sua atitude vai ser tomada diante daquilo que você quiser fazer. Quem está compreendendo? Alguns vão escolher crer, confiar, e vão viver o extraordinário, o impossível, porque sabem que é Deus que vai agir. Outros vão colher isso aqui, ó. Na semana passada, se não me engano, foi a semana passada, nós citamos 2 reis, um se achando esperto, um se achando mais conhecedor, olhou para a situação, olhou para o problema, olhou para a dificuldade, olhou para a luta, falou: isso aí, sabe como é que eu vou lidar com isso aqui? Sabe como é que eu vou me sair bem disso aqui? Sabe como é que eu vou resolver esse problema aqui? Estão procurando matar o rei, deram ordem para procurar o rei. O rei se veste com uma roupa diferente, o rei anda numa carroça diferente, o rei usa um escudo diferente, a roupa do rei é diferente, o soldado que anda com o rei é diferente. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou dar uma volta nessa turma toda aí, eu vou me vestir como qualquer outro soldado. O problema é que o diabo ele está atento a todas as coisas, e as sugestões que o próprio diabo dá para a gente, como ele deu uma sugestão para Eva: come ali da maçã, ou da fruta, do fruto, faz, você vai ver que você não vai morrer. Como ela já queria, ela vai lá,
Como ele tentou fazer com Jesus. Transforma a pedra em pão. A diferença é que um desejava comer daquele fruto e o outro desejava cumprir a vontade de Deus. A diferença sempre vai estar aí. Não vai estar na frequência que você tem num culto religioso. Muito menos na placa da igreja que você frequenta, ou a religião que você diz ter. Quem está entendendo alguma coisa aqui? Eu não estou falando disso. Mas no que você vai querer acreditar, qual a forma com que você vai olhar e a voz que você vai estar ouvindo para tomar a tua decisão e ter a sua atitude em cima dela. Só vive o impossível, só vive o extraordinário aquele que quer viver o que é dirigido por Deus. Só que a nossa vontade é diferente. Um pastor um dia chegou para uma pessoa dentro da igreja e essa pessoa que chegou vivendo uma dificuldade muito grande, principalmente dentro do seu casamento, manifestava num culto, e depois de um tempo estava começando a viver transformações que Deus opera na vida de todo aquele que se aproxima dele e busca. O casamento começou a ser transformado, essa pessoa começou a ver as coisas de outra maneira e ser usada de outra forma. O marido começou a ser diferente. Não é diferenças que você repara que são falsas, mas algumas questões sutis que acontecem na pessoa, que você percebe ali está tendo uma mudança, ali está tendo uma transformação. A gente aqui pode até parecer que é um julgamento, de repente até é, mas não é uma coisa proposital. Você percebe muitas vezes aquele que está envolvido, o que está atento, deixa eu ver no meio de tudo isso que ele está falando, se alguma coisa é Deus falando no meu coração, tentando me instruir, deixa eu perceber se isso fala comigo, eu preciso comer disso, eu preciso que isso me oriente, eu preciso que isso fale no meu coração, me encoraje, me levante, me fortaleça. Você percebe aquele que está ali, que hora que isso vai acabar, quando é que isso vai terminar, quando é que, meu Deus, quando é que vai... Até na hora de ficar de pé, a pessoa fica de pé até aliviada. Vai acabar agora. A gente olhava, a gente lá, se observava e se via mudanças na forma de orar, na forma de cantar, de adorar, de buscar. Aí um dia veio uma ideia. Eu queria que você entendesse isso no espírito. Você buscasse em Deus uma compreensão do exemplo que eu estou citando. E não é expondo, é exemplificando. Um dia essa mesma pessoa entrou na sala lá do pastor e disse assim: olha, tal dia vai ter tal evento, eu vou estar presente até o evento, mas depois do evento eu vou fazer uma viagem. Glória a Deus, não tem problema na viagem. Como é que vai ser essa viagem? Que tipo de viagem é essa? Como é que essa viagem vai se dar? Quais são os termos dessa viagem? Porque até então tudo parece muito simples, tudo parece muito inocente, ingênuo. É uma viagem, poxa, não pode? Claro que pode. Nós oramos para que Deus te prospere, para que Deus te dê condição, porque nós contamos e precisamos desesperadamente da ajuda de cada um. Se um não faz, a falta que faz, a ausência da contribuição daquela pessoa é tremenda. Hoje a gente vive uma dificuldade gigantesca, porque talvez um, ou dois, ou três, não tenham feito, não tenham naquele momento contribuído. Mas enfim, a viagem vai ser eu, as crianças, mas fulano fica. Fulano fica. Quanto tempo essa viagem? Sem prazo de volta. Como assim? Não, mas a gente já combinou. Vai ser assim, assim, assim.
e eu vou estar lá, eu vou fazer assim, e o fulano vai estar aqui, e vai fazer assado. Isso é a receita para nada dar certo. Ou uma delas. Você quer ver outra? Eu vou dar um tempo para que... Isso a gente ouve constantemente. Eu vou dar um tempo. E todas as vezes que alguém fala isso para mim, eu na hora falo a mesma coisa. Sua matemática está errada. Porque se você se ausenta, você não se fortalece, pelo contrário, você se enfraquece. Nenhuma ideia que vier para a tua mente, e isso eu falo no Espírito, você interprete, entenda da maneira que lhe convier, mas que seja o Espírito Santo árbitro no seu coração. Nenhuma ideia que te afasta de Deus vem de Deus para o teu coração, seja ela qual for. Nenhuma. Eu pensei comigo, isso vai dar errado. E falei, se eu fosse você, não faria desse jeito. Eu tomaria outra atitude. Eu acho melhor, faz o seguinte, daqui vai sair quantos? Tantos. Então vai ter um custo a viagem. E de lá, são quantos? É um. Então não fica mais barato trazer o de lá para cá do que viajar um tanto desse para lá? Não. Não, mas é que assim, assado. A vontade da pessoa. Quem está entendendo o que eu estou querendo dizer? A vontade. O juiz, o árbitro, quem vai decidir, o martelo, quem vai bater é a tua vontade. Ele ouve, Jonas, ele ouve a Deus. Ele entende muito bem o que Deus está falando para ele. Tanto entende que ele se contraria. Ele entendeu, o Senhor está querendo uma coisa que eu não quero. O Senhor está me dando uma direção para onde eu não quero ir. O Senhor está me mandando fazer uma coisa que eu não quero fazer. O Senhor está me colocando numa situação que eu não quero viver. Não quero fazer isso. Eu não quero ir para essa cidade. Não quero pregar para esse povo. Não quero que esse povo se arrependa. Não quero que esse povo ouça. Eu não gosto desse povo. Eu não tenho prazer nisso. Eu não tenho vontade nisso. Ele vai falar isso para Deus lá no final da história. Então você leia. Leia o capítulo. Leia o livro todo do Jonas. É pequeno. Você vai aprender. Vai edificar a sua vida. Vai se alimentar da palavra de Deus. Ele não quer. A questão não é querer. Muitos de nós fazemos coisas que nós não queremos fazer. Você já deve ter levantado algum dia de manhã sem um pingo de vontade de sair da cama, de olhar e ver que o dia amanheceu. De repente você já viveu uma situação, você não tem vontade de ir para o trabalho, você não tem vontade de ir para tal lugar, fazer tal coisa. Isso é ser humano, isso acontece para todos nós. E um detalhe, hein? O mesmo autor dos problemas, das dificuldades que tentam desviar a gente, ele é o mesmo para você e para mim, não muda nada. O mesmo inimigo que você enfrenta, espiritualmente falando, é o mesmo que eu enfrento. O mesmo que eu enfrento é o mesmo que o seu. O propósito dele é o mesmo. Nisso nós somos iguais. A diferença está nas brechas que damos, nas áreas da vida que ele consegue, o que ele está olhando e entendendo. Por ali existe um caminho, vamos tentar por ali. Na vida daquele ali não, naquele ali é por aqui. Sugira isso, provoque isso, faça passar por isso, faça vivenciar isso, faça ter prazer nisso, para daqui a pouco o mesmo demônio que vem no ouvido da pessoa, na mente da pessoa, e aconselha ela, impulsiona ela, incentiva ela, vai lá, faz, não tem problema, experimenta, prova disso, vai lá, participa disso. É o mesmo que depois que a pessoa ouve, ele vai lá e faz. É o mesmo que vai vir e vai acusar, vai ficar falando o tempo todo, o mesmo. E ele está ali o tempo todo. Do outro lado, Deus nos dando direções, nos motivando, nos impulsionando, para que a gente se encoraje pela fé. O problema é a nossa vontade. A gente sempre acha que a gente conhece, que a gente é que sabe, que o nosso caminho é mais interessante. Não, mas se eu for por aqui, eu sei o que eu estou fazendo, você sabe? A história que eu estava contando do rei que achou que conseguiria dar a volta na destruição. Ele falou, não, vou me vestir como qualquer soldado aqui, vou andar no meio deles, e o inimigo nem vai me ver, nem vai me reconhecer. Aí chegou para o outro rei, um rei que orava, que clamava, que buscava a Deus, que confiava, que colocava a Deus à frente, um rei que vivia debaixo de uma direção, um rei que
embora vivesse todos os problemas, tivesse os mesmos sentimentos que qualquer ser humano tinha, mas a diferença é que ele tinha uma vida com Deus. Ele tinha o que o outro não tinha. Então o falso falou para o verdadeiro: faz o seguinte, se veste com a sua roupa, pega a sua carruagem e vai. Entra no meio aí que eles vão ver que você é o rei, o exército vai te proteger e vai dar tudo certo para você. Mentira. Ele estava tentando fazer o outro de isca. Enquanto estiverem procurando um rei, vão encontrar aquele ali. E eu fico bem. Em algum lugar, segundo a Bíblia diz, um homem vinha passando com um arco na mão, e para não voltar para casa com a última flecha que ele tinha, ele resolve dar um tiro para o alto. Já que do outro lado só tem inimigo, se dane para lá, quem vai pegar? Ele pegou uma flecha e disparou, atirou. A Bíblia fala até assim, ao acaso. Ironicamente, porque não existe acaso. A seta sempre tem um endereço certo. Nós é que temos que estar com a armadura blindada, fechada. Em nós é que não pode haver brechas, porque se houver, a flecha vai entrar. Aí o bonitão que se achava o esperto, que sabia o que estava fazendo, que conhecia os caminhos, sabia os macetes da vida, conhecia a sua forma de ser, que conhecia os caminhos por onde andar, que sabia o que fazer diante dessa ou daquela outra situação, achando que tinha feito o outro de isca e que ele estava bem, achando que era o esperto da situação. Não, consegui me sair bem porque eu me fiz isso. De repente, se ele tivesse saído, ele ainda ia se vangloriar, chegar no meio de todo mundo e falar assim: aí, tá vendo o nó que eu dei nessa turma? Aqui sim tem a esperteza, aqui sim sabe o caminho da malandragem, sabe como é que lida com as coisas, porque o ser humano é desse jeito, ele acha que ele sabe mais, inclusive do que Deus. O Jonas vai debater com Deus. Deus vai fazer uma pergunta assim: é coerente essa sua revolta? Você acha razoável, equilibrada essa revolta que você está no coração? Essa raiva, esse pensamento errado, você acha que você está certo nisso? Ele responde para Deus com todas as letras. Está no final aí do capítulo 4 de Jonas, lá no versículo 9, abre aí, ó. Capítulo 4, versículo 9. Quem achou, fala amém. Então perguntou Deus, olha só, que diálogo. Deus falando no coração, Deus falando com o homem. E o estúpido. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? Você está certo nisso que você está revoltado? Você acha que essa razão é razão suficiente para você estar do jeito que você está? Olha a resposta dele. Ele respondeu, ele ainda respondeu. Como um monte de gente se acha na condição de dizer: não, eu acho que isso aqui é que é o certo, o melhor caminho é esse. Deus está tentando dirigir, Deus está tentando falar, Deus está tentando mostrar. Veja, Deus promove um vendaval, é Deus que faz levantar todo aquele problema que esse homem enfrentou. Tem problema que a gente vive, que é o diabo que causa. Só que os problemas que o diabo provoca são justamente aqueles que tentam nos desviar de Deus. Mas há outros problemas, pelo menos o que esse texto me ensina, que é o próprio Deus que provoca, o que permite que aconteçam. E não é para destruir a gente, mas é para tentar acordar a gente, despertar a gente, para a gente voltar para aquilo que tem que ser feito. Quem está entendendo alguma coisa? Só que eu não sei, nem posso dizer para você, eu só posso conhecer a minha vida, porque eu sei os passos que eu dou, eu sei as decisões que eu tomo, você sabe as decisões que você tem tomado. Eu não sei que tipo de problema você está enfrentando hoje. Eu também não posso dizer para você, no seu caso, o vendaval que você está enfrentando, não posso. Eu não conheço a tua vida, eu não sei os seus passos. Mas se você parar e prestar atenção, e tiver um pouco mais de sensibilidade, talvez o próprio Espírito Santo, ele diga dentro do seu coração. Se o que você está colhendo hoje, o que está passando hoje, o que está vivenciando hoje, ou de repente você diz assim: não, eu não estou com esse problema, não estou passando esse tipo de luta hoje, minha vida está tudo em ordem, glória a Deus, mas Deus esteja te instruindo, dando a você o entendimento. Então continue ouvindo e atentando para isso que eu estou dando para você como direção, para que você não venha tropeçar ou se dirigir, ou se desviar.
Quem está compreendendo alguma coisa? É que chegaram pizzas aí. A dona Roseli doou 30 pizzas para a gente comemorar o aniversário da igreja. Aí elas estão querendo saber como é que guarda lá. A gente é que sabe os caminhos que nós trilhamos, nós é que decidimos. E como? Diante da nossa vontade. Ele responde para Deus, ele respondeu, é razoável a minha ira? Sim, eu estou certo no que eu estou fazendo, eu estou coerente no que eu estou fazendo, eu sou responsável pelos meus passos. Você está indo para onde? Seus passos estão te levando para onde? Qual consequência você vai colher? Lembra da história do pastor que ousou tentar se interferir, não querendo comandar os passos da pessoa, não querendo dizer, olha, você, como eu sou o pastor, você não pode fazer isso, não pode fazer. Você decide, tudo que você quiser fazer com a sua vida, é uma decisão sua, e nenhum pastor tem o direito, nem pastor, nem tem o título que tiver, é só um título, mas a sensibilidade do seu coração tem que te fazer entender, é Deus falando, ou é a carne tentando me desviar? Será que é Deus me sacudindo para eu acordar, para eu despertar para alguma coisa? Ou será que é alguém tentando colocar uma pedra para eu tropeçar? Aí a pessoa tomou a decisão, viajou, foi. Depois disso, só destruição, só angústia. E hoje nem casamento tem mais. E é com alegria que isso é dito? Não, é com toda a tristeza do mundo, porque é uma família que tinha tudo para se tornar uma referência de Deus, mas um pequeno desvio levou para muito longe. O coração se esfria, e é assim, ó, é muito rápido. Quando ele estava no desespero, dentro da barriga do peixe, ele entendeu, ele foi levado, foi obrigado a entender que ele precisava de Deus. Mas quando ele está em terra firme, contrariado da sua vontade, ele não abriu o coração, ele não entregou a vida, ele não se rendeu a Deus, ele não falou, Senhor, está aqui minha vida, ela é sua, agora os meus passos é o Senhor quem coordena, agora é o Senhor que vai me dizer, é a tua palavra que vai me guiar, o teu Espírito que vai me fazer entender, é isso que eu vou buscar. Não, diante do desespero, estou aqui, faz o que o Senhor quiser para me tirar dessa situação, eu faço qualquer coisa que for preciso para sair do que eu estou vivendo. Assim, o desesperado, ele faz, e faz com toda a força, faz de verdade, por causa do seu desespero. Depois que saiu da barriga do peixe, depois que estava em terra firme, o mesmo Jonas, que teve disposição não para ouvir a Deus, mas para fugir, é o mesmo que está debatendo aqui agora, é o mesmo que está discutindo ali, entre aspas, com Deus. Deus pergunta para ele, esse sentimento perverso, essa forma de enxergar as coisas erradas, contaminadas, sujas, toda distorcida que você está tendo, você acha que você está certo nisso? E a resposta dele, estou. É razoável a minha ira, até a morte. Eu tenho razões para estar muito pior do que eu estou. Eu tenho motivos para estar muito mais indignado do que eu estou. Eu tenho motivos para tomar caminhos, para tomar decisões até piores do que essa que eu estou tomando. Eu tenho razões para ir muito mais além. Quer dizer, eu estou sendo leve com o Senhor. Eu estou fazendo pelo menos isso. Só isso eu poderia fazer muito mais. O cara todo errado, achando que estava todo cheio da razão. Isso aqui é o nosso retrato. Isso aqui é como muitas vezes a gente se vê. É um coração longe. Porque a pergunta no final daqui é como está o seu. Às vezes a gente olha e pensa, não, isso ou aquilo está querendo guiar os meus passos, dizer o que fazer. Mas a Bíblia fala que se os olhos de alguém for bom, tudo nela vai ser o quê? Vai ser o quê? Bom, vai ser luz, vai ser iluminado. Você está sentadinho aí, sentadinha, nem sei quanto tempo já um tempo considerável.
Quem está falando com você? Que voz você está ouvindo dentro do seu coração? Qual está sendo o som que está tentando entrar dentro de você? E qual que é a conclusão que você tira disso? Qual é o pensamento que você tira disso? Qual o entendimento que o Espírito Santo consegue te conceder, fazer você ter, entender a respeito dos seus passos? Porque é isso que vai trazer resultado na sua vida a hora que você sair. Porque daqui a pouco nós vamos cantar louvores, vamos agradecer a Deus e a gente vai sair pela porta. E o que espera a gente ali fora não é nada fácil, não é nada simples. A gente vai viver muita coisa dura. A gente vai se deparar com muita coisa que contraria a gente, com muita situação que nós vamos ter que tomar decisões. E as nossas decisões é que vão trazer as consequências, boas ou não, para a nossa vida. Quem está entendendo? Isso não tem nada a ver com religião. Eu não sei qual foi o fim do Jonas. Mas para falar muita verdade para você, eu estou preocupado com o meu fim. É conseguir vencer as coisas que tem me vencido, é conseguir superar as dificuldades que estão tentando me parar, é conseguir encontrar força para seguir em frente, disposição, é me renovar. E eu acredito que essa seja uma necessidade sua também, porque eu não sou o único aqui que enfrenta problemas e lutas. Deus te proporcionou estar aqui para que você se renove nisso. Há um propósito, há uma vocação, você não está aqui à toa. Se você está aqui é porque de alguma maneira Deus encontrou em você algo diferente. Não, isso não te faz melhor do que os outros. Nós não somos melhor do que ninguém porque nós frequentamos um culto, porque nós temos esse ou aquele título, porque nós carregamos a Bíblia. O que acontece é que em nós há uma condição diferente que nos faz pender mais ali para aquele lado, nos concede uma graça diferente, talvez, nos concede uma sensibilidade de termos a oportunidade de Deus falar no nosso coração, mas a decisão sempre vai ser nossa. E alguns estão colhendo tempestades porque só sabem plantar vendavais, ventanias. Outros estão vivendo lutas, alguns problemas que não são tão pesados assim, nem são tão grandes. Não é como alguém que de repente recebe um diagnóstico: ó, essa dor que você sentiu, esse incômodo que você sentiu aí, isso aí é um câncer que está tomando conta, já tomou conta, já enraizou, aí a pessoa está desesperada, faz qualquer coisa, de repente uma dificuldadezinha, daquelas que só irritam a gente, mas todo dia ela está presente. O pior problema não foi a barriga do peixe, não foi a profundeza do oceano, porque esse problema, esse por si só já convenceu Jonas de que ele precisava buscar quem? A quem? Ele precisava se render a quem? Mas era esse sentimento maldito que ele trazia dentro do coração, esse orgulho, essa arrogância, esse achar que ele sabia, que ele conhecia, que era do jeito dele, que ele sabia como lidar. Era isso, que ele tinha as razões para fazer o que fazia, para agir como agia. Era isso, aquele que talvez não trouxesse tanta preocupação. O que nos vence não são os grandes problemas. Esses, pelo contrário, esses às vezes até nos faz nos fortalecer, porque diante deles nós nos entregamos, a gente se derrama a Deus, em Deus. Mas são os pequenininhos, aqueles que às vezes diante deles a gente nem ora para resolver, mas eles são constantes e a constância deles nos cansam. E uma pessoa cansada vai ser vencida facilmente, em algum momento ela vai ser vencida. O diabo não trabalha para tentar destruir a gente de uma vez, ele vai minando as nossas forças. Alguém aqui já teve problema com cupim em casa? Alguém já teve? Já teve? Cupim? Quem sabe o que é cupim, por favor? Qual o trabalho do cupim? Ele vai corroendo a madeira. Aí ele vem do lado de fora, ele começa a comer a madeira todinha, não é assim? Sim ou não? Não, você não entende nada de cupim. Vou dar uma aula de cupim para você agora. O cupim, ele faz um buraquinho na madeira, você nem vê. Todo dia você vai limpar, tem um pozinho ali, não é assim? Ele está lá dentro. Um dia você vai pôr a mão naquela madeira e não vai ter mais nada dentro dela. Do lado de fora, ela está bonita, ela está ali, com a forma dela.
E vai por mim, porque eu já tive um monte de problema com isso. 2 coisas malditas, é cupim e carrapato. Já teve problema com carrapato já alguém aqui? A luta. Você está olhando, aparentemente está tudo certo. Olha lá, a madeira está tudo certo. Daqui a pouco o teto desaba. Por quê? Porque dentro da madeira não tem mais nada, ele corroeu tudo. Aí o probleminha vai vencendo a gente, vai cansando a gente. Olha aquilo ali, é todo dia, é todo dia. Aí é aquela discussão, é todo dia a mesma coisa. É todo dia do mesmo jeito. Não muda, não acontece. É isso daí, toma cuidado com isso aí, vigia sobre isso daí. Porque isso daí vai te cansar. Vai fazer você olhar diferente e vai acabar te vencendo. Deus está tentando sacudir a gente e nos despertar para alguma coisa. Quem entendeu alguma coisa do que foi pregado? Fica de pé no seu lugar, por gentileza. Glória a Deus. Feche os olhos. Põe a mão no seu coração. Deixa nada te atrapalhar, não. Não deixa o irmão que passa do lado desviar. Não é hora de você se distrair, mas de refletir, de analisar, pesar. Deixa eu ver agora aqui se é Deus falando comigo. Será que é isso que eu preciso acordar? Será que é isso que eu preciso enxergar? Será que eu estou confundindo? A minha vontade é tão forte dentro de mim, as minhas razões são tão enraizadas dentro de mim. Eu acreditei tanto que eu sabia, que eu conhecia. Isso não é crítica, gente. Porque todos nós temos esse mesmo problema. Todos nós, infelizmente. Mas a gente se engana. O maior inimigo que nós temos, que nós enfrentamos, o mais poderoso deles, somos nós mesmos. Nós nos convencemos, nós nos dirigimos, nós pesamos as nossas razões, nós decidimos a escolha que vamos fazer, a atitude que vamos tomar. Só você pode saber dentro do seu coração se Deus tentou falar algo com você, se foi Deus orientando. O fato é que em você há algo diferente da parte de Deus, que não é melhor, mas é algo diferente da parte dele, é uma expectativa diferente, é um propósito através de você. Ao longo da caminhada, vai te dar privilégios, vai te fazer ser usado de maneira que talvez você nem imagine hoje. Vai fazer você se tornar uma referência de algo dentro da sua casa, no meio da sua família, no convívio das pessoas que te cercam, no seu trabalho. E não é porque você quer, não é porque você é melhor do que os outros, não, é porque Deus resplandece através da sua vida. A paz que está faltando dentro da sua casa, a presença que de repente está faltando na vida daqueles que te cercam, ela vai chegar na vida deles através da sua vida. Talvez seja esse o propósito. Dentro da sua casa vai se dar através da sua vida. Mas isso tem um preço. Não é dinheiro, é disposição. Não para fazer tua vontade, porque essa naturalmente nós já temos.
mas é para fazer a vontade de Deus, é para viver a vontade dele. Então reflete sobre isso, que vida tem sido a sua, que disposição você tem trazido aí dentro do seu coração, que voz você tem ouvido e qual a voz que tem te dirigido, e no que essa voz diz, qual tem sido a decisão que você tem tomado. Ninguém pode dizer isso a teu respeito, mas você aí dentro pode, sabe a verdade que existe aí. A presença de Deus tem que ser viva, tem que ser operante dentro do seu coração. Ele tem que estar presente aí. Vou me levantar. Então olha para dentro do seu coração nessa abrir noite. a minha porta. E se você entender a necessidade de se render, Esperar se o renda. meu amado De se entregar, chegar. se entregue. De se dar, se Quando dê. ele chegar, Não para uma religião, vou convidar, mas para Jesus Cristo, pro Deus vivo, para a presença para dele, entrar em minha casa. para se fortalecer em Deus, para ser dirigido Isso é por Ele. tudo que eu preciso. Pede esse coração cheio da presença Isso é dele. tudo que eu mais quero.